bem-vindo a mais um programa Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia na internet. O programa Fides Reformata fica disponível nas plataformas do Andrew Jumper e também nas plataformas da Igreja Presbiteriana do Brasil, como, por exemplo, a IPB Multi e os canais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos aqui com o Dr. Daniel Santos para o entrevistarmos a respeito de um artigo que ele escreveu em 2014. O artigo tem o título A Plantação da Igreja no Éden. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel Santos. Obrigado, João Paulo. É um prazer estar aqui. Por que você escreveu sobre este tema? Olha, eu não sou um plantador de igreja, mas esse tema surgiu numa época quando nós tínhamos o programa de plantação de igrejas, revitalização e multiplicação de igreja no Jumper. Não tem mais, mas à época eu apenas achei interessante, falava-se muito de plantação de igreja e o modo como Deus criou e idealizou o Jardim do Éden envolveu plantá-lo, né? Então a ideia do artigo surgiu daí, né, de criar aí uma metáfora para explicar o Éden como sendo um protótipo do que viria a ser a igreja depois. E esse protótipo foi plantado, ele não foi construído, ele não foi baixado do céu, não, ele foi plantado, né? Nesse sentido, qual é o significado que você está dando para a palavra igreja no artigo? Isso. É óbvio, não é igreja no sentido que nós conhecemos hoje, né? Os elementos que se diz ter numa igreja hoje, você não encontra necessariamente no Éden, mas eu estou levando em consideração um local onde é reservado para o encontro de Deus com a criatura, um local onde você encontra uma comunicação de Deus com a criatura, um local onde essa criatura pode exercitar a obediência em relação àquilo que ela ouve, né? E um local onde ela pode também, se ela quiser, e dependendo do momento, lançar mão de algo sacramental, que no caso, no Jardim do Éden, era chamada a árvore da vida, né? Então são alguns elementos que você percebe que eles estão ao longo da história da revelação, continuando e sendo explorados, né? E você diria que essa igreja ela continua depois da queda ou acabou ali? Ela estava presente no Jardim do Éden e uma vez que Adão e Eva pecaram, a igreja foi desfeita. Como é que você trabalha isso? Eu trabalho da seguinte maneira, eu vejo que a criação do homem e depois Deus ter criado esse local, né, que ele chamou Éden, e esse local ele foi plantado, né, e Deus trouxe o ser humano para estar ali naquele local. E como eu vejo, o Éden não seria o habitat do ser humano, porque era prerrogativa do ser humano de dominar e cultivar toda a terra. Então, se ele tinha essa missão, ele não podia ficar dentro do Jardim do Éden. Ou, pelo menos, ele deveria voltar de maneira recorrente ao Jardim do Éden para esse encontro com Deus. Então, o conceito de igreja que eu vejo no Jardim do Éden é, como eu disse, em primeiro lugar, é um local de encontro com Deus. E nesse encontro, Deus vem ao encontro daquele que deve estar no local designado. Uhum. Tá? Não é o homem perambulando atrás de Deus, mas é o homem, o ser humano, estando no local que Deus disse para ele estar, e Deus, então, ele vem até aquele local. Tá? Uhum. O relato bíblico fala que Deus andava na viração do dia, no Jardim do Éden. A expressão lá utilizada para andar era uma expressão que, ao longo da história da redenção, vai aparecer diversas vezes, né? E outros professores vão falar mais sobre isso, né? Mas era uma caminhada especial. Estar no local onde você sabia que Deus também estaria. E é interessante que Gênesis fala que Adão, ele ouvia o som
né, de Deus quando ele estava vindo. Uhum. Né? Algumas traduções dizem a voz de Deus. De qualquer forma, Deus se fez conhecido e acessível pelos modos, os nossos sentidos poderiam ouvi-lo, poderia Uhum. percebê-lo. A razão por que Adão e Eva tiveram medo e vergonha de serem vistos depois da queda, isso mostra que a presença de Deus no jardim e o contato não era algo assim místico demais, não. Era algo real, era algo bastante intimidador. Uhum. Colocar-se diante de Deus depois da queda, nus, como eles perceberam, era algo intimidador. Então, a igreja no Éden, que eu descrevo, é um local assim, um local é, plantado para ser o ambiente onde o ser humano ele se encontra com Deus, para celebrar, para desfrutar e para cumprir alguns dos propósitos para os quais o homem foi, o ser humano, né, foi feito. Tá? Havia culto no Éden. Louvor, não havia culto no sentido que nós conhecemos, né? Mas era algo, eu creio, mais sublime. Você está num ambiente, né, em poucos metros daquele que é o Criador dos Uhum. céus e da terra. Ah, o que ele tivesse para falar, eu estaria satisfeito, né? Uhum. Uhum. Eu me lembro de ah, um, um, Jó, por exemplo, quando depois, coitado, de sofrer todas as coisas que ele sofreu, Deus resolve aparecer para ele e todo mundo, inclusive Jó, quer saber por que Deus permitiu que ele passasse por essas coisas, né? Uhum. E Deus simplesmente começa a falar de hipopótamo, de girafa, de tantas coisas. Mas eu acho que é a experiência semelhante. O, o Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano, ele se coloca próximo de mim no jardim do Éden. O que ele tiver para falar é de bom tamanho, é excelente. Então a experiência do Éden é algo impressionante. Uhum. E eu creio que a decisão, né, de Deus a tirar o ser humano daquele local depois da queda é algo, é um grande exemplo daquilo que nós perdemos, né? Muito mais do que a vergonha de estar nus, é agora o distanciamento necessário que se faz, né, do ser humano daquele que é o Criador. Ah, é, é como, João, eu sempre falo, o Éden é como se uma grande festa de casamento foi preparada com um bolo enorme, tudo perfeito, e alguns minutos antes do casamento, a noiva desmaia e morre, por exemplo. Tá tudo lá, não Uhum. teve tempo para explorar e para usufruir de muitas coisas que havia no Éden, né? Dentre elas, a chamada árvore da vida, Uhum. né? Que o relato bíblico diz que a gente fica sabendo que ela estava lá e tinha um caminho para ela depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, né? E a Bíblia fala que Deus resolveu colocar guardiões para bloquear o caminho que conduzia a essa árvore da vida, né? Muito interessante isso, né? Eu sempre fiquei pensando, ah, Deus poderia ter dito colocar querubins para guardar a árvore. Não, mas tinha um caminho que Uhum. levava à árvore. Então, havia uma trajetória, e eu penso aqui, né, não está revelado, não é parte das escrituras, mas se Deus andava com Adão e Eva no jardim, não seria o caso de Deus, o Criador dos céus e da terra, dizer, olha, hoje nós vamos por aqui, ó, vamos pegar esse caminho, né? Mal sabia Adão e Eva que no final daquela trilha eles encontrariam com essa árvore da vida, né? Uhum. Um símbolo sacramental, ou seja, um símbolo que de maneira final, né, selaria, né, a situação do homem para sempre, né? Então, Jesus Cristo, posteriormente no Novo Testamento, ele é associado com isso, né? Uhum. Há Então, alguma relação entre o Jardim do Éden e o tabernáculo? uhum. Se você tiver uma criatividade, você consegue ver várias coisas, né? Ah, por exemplo, a árvore da vida, ela é representada no candelabro. É mesmo? Sim, é. Porque a árvore da vida, como descrita, né, no texto hebraico, e na narrativa mesmo em Êxodo, você vê que era um arbusto, né? Um arbusto, O é candelabro. o candelabro, Uhum. né? Hoje o candelabro que a gente tem aqueles espetos, parece um garfo, mas isso é uma coisa estilizada, né? Mas
Originalmente ele era um formato de arbusto, né, com folhas, com frutos, né, e ficava ali, né, dentro já do santo lugar. Então, essa é uma lembrança, né, da árvore da vida ali. E posteriormente, né, ao longo, né, do progresso, da revelação, você sabe que a árvore da vida volta a aparecer em Uhum. Apocalipse, e não somente uma, né, mas diversas. Então eu creio que isso é a continuidade assim que a Escritura está colocando entre o projeto inicial e o que Deus pretende fazer ao longo do tempo, né? Uhum. A igreja do Éden, ela pós-queda, continua? Ela foi descontinuada? Como é que é o segmento dessa história? Como é que essa história prossegue? Uhum. Olha, Deus nunca desistiu do projeto. O projeto, ele não falhou, mas esse acesso gratuito e tão privilegiado que Adão teve de chegar, aproximar-se de Deus para um bate-papo, agora, depois da queda, será intermediado por um filho que entregou-se na cruz, né? A morte de Jesus agora é que garante novamente esse acesso que outrora era um acesso bastante, eu não diria informal, porque você caminhar com o Criador dos céus e da terra não tem como ser informal. Uhum. Mas pelo menos não havia, né, esse processo que o tabernáculo ele impõe agora, né? Olha, para você aproximar dessa pessoa, você vai ter que fazer tudo isso. Tem Uhum. que haver derramamento de sangue, tem que haver tudo isso. Então, a o prosseguimento, então, do projeto do tabernáculo, ele continua, tá? Mas agora, sem dúvida, enfatizando bem mais, o papel indispensável, né, do mediador, que nos agora fará, nos dará novamente acesso a esse Deus que outrora, veja só a ironia, João, um Deus que apareceu no jardim procurando-nos, né? Onde está você, Adão? Tá? É você marcar o encontro com a pessoa mais importante do mundo e deixá-lo esperando, né? Uhum. Então isso aí não tem explicação. Ironicamente, depois, ao longo da história, os primeiros patriarcas, ah, Enos, né, descendentes de Adão, foi o primeiro descrito como iniciando a tarefa de invocar a Deus. É dito que naqueles dias, Enos Uhum. começou a invocar a Deus. O caminho inverso. Agora não é Deus atrás de Adão e Eva. Onde estão vocês? Cadê vocês? Não. Agora o ser humano viu a necessidade, né, de invocar a Deus. Uhum. E posteriormente Abrão também, quando ele levanta um altar, ele invoca a Deus, né? Então, Deus está sempre presente, né? Jacó, até dormindo, percebeu isso, né? Ele sonhou com a escada e acordou e concluiu o óbvio, né? Deus está nesse lugar. Uhum. Então, isso é o prosseguimento, né, de um Deus que se faz presente, mas agora o acesso a Ele, a comunhão com Ele, não é impossível, mas ela precisa passar pelo seu Filho, precisa passar agora por aquilo que Cristo fez. Essa é a grande diferença, né? Esse artigo da Fides Reformata, escrito pelo Dr. Daniel Santos, está na edição de 2014, volume 19, número 1. Aliás, a Fides já tem 27 anos de publicação e todos os artigos estão disponíveis no website do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br. Dr. Daniel Santos, caminhando aí para conclusão, como é que a gente pode aplicar esse estudo? Você vinculou isso à plantação de igreja, quer dizer, o nascimento da igreja no Éden e nascimento de novas igrejas hoje em dia. Como é que você fez essa relação e como é que a gente pode aplicar isso na prática? Olha, uma aplicação que eu sempre quis fazer, não sei se fui bem sucedido, mas ao ver o modelo original, ao ver como foi a primeira igreja plantada, nós tivéssemos meios de avaliar como está a minha igreja hoje. Então, em qualquer coisa que você faz, né, um ramo de comércio, você descobrir como foi originalmente a empresa, o que é que ela fazia quando ela nasceu, e você olha para o que ela faz hoje, tem como você avaliar
se há aspectos que nós precisamos voltar a ser como era. E um deles, especialmente, é a igreja precisa, acima de tudo, continuar sendo um local onde Deus se faz presente e onde nós, como adoradores, saibamos aproximar dele por meio da obra de Cristo. E isso é algo básico, né, no Éden e que precisa ser preservado nas igrejas, né? Quer dizer, às vezes a gente se preocupa tanto com outras questões, não é? Tecnológicas, localização, público-alvo, e às vezes talvez um esquecimento daquilo que é o essencial, que é a presença do próprio Deus, não é? Uhum. Doutor Daniel, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela contribuição, mais uma vez, com o programa Fides Reformata. Continue produzindo aí para a glória de Deus. Amém. Obrigado, João Paulo. É uma excelente oportunidade. Até a próxima, muito obrigado, até o próximo Fides Reformata.